Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar agora sobre o PVBI. O relatório saiu acho que dia 21, mas eu segurei para soltar o vídeo porque eu estava esperando sair o pagamento para abril, para a gente poder tentar entender como que o fundo está gerando o resultado para pagar. Se vocês lembrarem, no mês passado eu fiz conta com vocês, peguei dados dos últimos acho que 6 ou 7 relatórios para a gente montar e entender como que ele ia pagar os 65 centavos que ele pagou agora em março, para a gente poder entender, ver de onde que eu quase acertei, mas e aí ele saiu e soltou que vai pagar 65 centavos de novo, e aí a gente precisa fazer uns exercícios não de adivinhação, mas de tentar entender como é que o fundo conseguiu chegar nesse valor, porque algumas coisas vão precisar entrar de receita esse mês para ele poder chegar nesse valor, mas vocês vão entender quando a gente chegar lá na análise. Então vamos lá, o fundo mudou o relatório esse mês, não gostei, já fica de claro, não gostei, vocês podem deixar a opinião de vocês aqui, que eles mudaram o relatório. Tá aqui o relatório de fevereiro de 24. Aqui essa primeira parte eles não mudaram, né? Mudaram aqui. Não sei se vocês lembram o relatório do fundo. Deixa eu até pegar aqui para vocês, para mostrar como que era antes, só para vocês lembrarem como que era, né? Eles faziam eles tinham esse quadro aqui grande, né, de resumo, e depois vinham com tópicos na discussão de cada um dos ativos, né, cada um dos movimentos, tanto gestão comercial, gestão operacional, falavam do ativo único, sustentabilidade, e eles tiraram isso desse jeito, porque eu gosto quando você separa por tópicos, como o próprio a CSHG faz, né, ela separa por parte comercial, parte técnica, eu acho bacana isso, e eles mudaram esse mês, não sei qual motivo fizeram essa mudança, eles colocam, ó, nesse mês apresentamos um novo relatório, e aí eles fazem as movimentações e não tem mais nada sobre essa separação do que é comercial, do que é técnico, do que é da própria operação em si, mas vamos ver como é que vai ser a aceitação do mercado. Eu particularmente preferia do outro jeito, separado por tópicos, tá? Então eles colocaram o resumo desse jeito, né? Agora com 145 mil cotistas, o fundo aumentou bem, estava com 138, se eu não me engano, no mês passado, então ele aumentou bem o número de cotistas, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o que aconteceu nesse relatório nesse mês de fevereiro. Eles colocam que eles assinam um contrato no Vila Olímpia Corporate, 156 metros de ABL. Esse novo contrato vai impactar em receita em 0,1 centavo. Em fevereiro também houve uma devolução no mesmo ativo de 1.346 metros quadrados pela Indeed. Isso já tinha sido falado no relatório passado. No D1 também teve uma devolução de 1.572 metros quadrados, mas tem a renda mínima garantida, então não vai ser afetado por causa dessa devolução. E a vacância do fundo está em 7,6. Coloco aqui que teve um impacto de 0,0 de 4 centavos de inadimplência de locatários do D1, porém isso já foi resolvido para março, mas impactou na receita agora de fevereiro, que foi a que foi distribuída, né, que chegaram aos 65 centavos para pagar. Então a gente fez algumas contas. Quando eu chegar lá na hora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e quais são as perspectivas para o próximo mês. Bom, aqui eu quero falar um ponto primeiro sobre a emissão, que eu já tinha comentado para vocês, que ele captou praticamente tudo e foi para comprar a totalidade do Faria Lima 4.440 e mais um prédio, né, que é o Vera Cruz, né, o Vera Cruz, se eu não me engano, então ele captou, foi um sucesso a captação, e aí eu quero mostrar um ponto para vocês, que saiu o encerramento da emissão, e um ponto que me chamou a atenção, na verdade é mais para comprovar como a taxa de distribuição faz diferença. Olha só, a gente teve no total 18 mil, praticamente 90% de quem participou da emissão, tanto na fase de direito de preferência quanto na fase pública, foi pessoa física, ou seja, não foi institucional, não foi fundo de investimento, que eu achei até quando eu comentei com vocês que eu acho que tinha falado sobre a entrada dos institucionais, mas na verdade quem comprou mesmo foi a pessoa física. E aí a gente pega, até comentei isso no grupo do WhatsApp, comentei com os meus alunos, que na minha opinião quem tinha comprado o grosso da emissão era institucional, porque a cota na emissão estava muito próxima do de mercado, então não valeria muito a pena para a pessoa física participar.
A não ser, obviamente, aquelas que querem ajudar o fundo, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E aí eu fui buscar um dado, só para vocês lembrarem, da comissão, da parte do contrato de distribuição da emissão. E olha só, lembra que eu falei que era se a gente pegar no global 4%, é coisa pra caramba, é uma taxa extremamente alta, porém 1,66% foi pago pela gestora. Então, em tese, ficou praticamente 2,30, mais ou menos 2,34 que o cotista pagou. E aqui a gente está falando de praticamente 2% só de comissão de distribuição. Se a gente pegar nas emissões que a gente reviu recentemente, no total eram 2%. Então, 2% para distribuição é coisa pra caramba. E isso mostra, pessoal, como eu venho falando para vocês, que para uma emissão às vezes dar certo, os assessores têm que ser acionados. Então, se a gente for ver, pessoal, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é uma emissão, acabam participando somente porque o assessor chegou lá e falou de uma oportunidade, ela vai lá e autoriza, e aí o assessor faz as operações por ela. Mas assim, não tem muita, assim, eu não entendo que tenha tanta justificativa para tanta pessoa física assim participar de livre e espontânea vontade. Obviamente que ninguém foi forçado a nada, mas como a gente sabe que tem muitas pessoas que têm pouco conhecimento, investem muito por dica ou por seguir carteira recomendada e não estudam de fato, eu achei muita coisa, 90%, mais de 90% ter sido por pessoa física, principalmente na fase pública. Então isso mostra o quanto que a comissão faz diferença quando para uma emissão dá certo. A gente tem um exemplo da FHI, né, que ele não consegue fazer nenhuma das, acho que as duas últimas emissões ele não conseguiu captar tudo, porque ele não tem taxa. Então não tem gente vendendo a emissão para ele. Para o cotista, obviamente, isso é muito melhor, porque fica mais barato, mas assim, pensando no crescimento do fundo, a gente tem que parar e pensar um pouco se em algum momento a FHI vai ter que colocar a comissão de distribuição para de fato ele crescer, se ele quiser, se esse for o intuito do fundo. Enquanto isso eu continuo aproveitando, né? Mas assim, é só para a gente ter essa dimensão aqui de como que funciona uma emissão, né? E como que a taxa de distribuição faz diferença. Bom, continuando aqui no relatório, aqui, pessoal, eles estão mostrando de uma maneira diferente agora, né? Caiu os rendimentos, como a gente já sabia, como quem assistiu o meu último vídeo já sabia que ia cair para 65 centavos, porque eu lancei o vídeo juntamente com a divulgação do rendimento, né? Que o relatório sai antes, aí no último dia útil sai a divulgação, por isso que eu esperei sair agora, no dia 28, o distribuição do PVBI para eu poder falar e tentar entender se de fato ia manter os 65 centavos ou ia cair. Na minha visão, eu achava que ia cair, não caiu. Eles mantiveram os 65 centavos e a gente vai tentar entender como que ele vai chegar nos 65 centavos mês que vem. Então, guardem, pessoal, sobrou 2 centavos por cota, porque eles tinham 8 centavos. E aí, se a gente pegar aqui no vídeo que eu fiz, deixa eu até mostrar aqui para vocês, lembra? Eu fiz esse vídeo aqui mostrando, eu tava escutando esse podcast do Marcos Piangers aqui, é muito bom, pessoal. Eu gosto muito de ver discussão e ver programa de esporte, mas é por isso que fica aqui no canto. Então, pessoal, aqui, eu fiz esses cálculos aqui porque eu não tenho mais esse relatório aqui, porque eu apaguei o que eu tinha feito as contas, e aí a gente tinha chegado à conclusão, para ele pagar os 65 centavos, que ele teria que gerar de resultado, de lucro líquido, 57 centavos, usando os 8 centavos que ele tinha de reserva. Lembra? Ele tinha 8 de reserva, então para ele pagar os 65 que ele já tinha afirmado que ia pagar, ele teria que gerar 67 centavos, mas na verdade ele não precisou, ele gerou 59 centavos e usou 6 de reserva para pagar os 65, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí teve de fato a entrada do que eu tinha falado, que era Deixa eu só, antes de chegar, deixa eu mostrar lá primeiro, porque senão pra gente não perder muito assunto, depois a gente volta em alguns pontos aqui. Olha aqui, chegamos na descrição aqui do que como ele foi, ele gerou 59 centavos, por quê? Porque entrou aquela parcela do JK. Eles até falam aqui, ó, ao final do mês de fevereiro, o fundo detinha contratos de locação de 61 centavos, impactados positivamente por 11 centavos de rendimentos extraordinários, aí eles colocam aqui embaixo, que é referente àquela parcela que faltava do JK.
E aí teve um impacto negativo, eles colocam de vacância e de inadimplência, que 0,4 centavos, para chegar no resultado operacional de 56 centavos. E aí, tendo a parte de receita financeira, chegou nos 59. Então, de fato, o que impactou para eles chegarem nos 65 centavos de distribuição foi esses 11 centavos aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte: o fundo ele vai pagar 65 centavos mês que vem. Então, pessoal, eu fiz um exercício aqui para a gente tentar entender qual que seria o cenário normal. O fundo ele teria potencial de receita imobiliária de 59 centavos. Eu estou considerando aqui isso, pessoal. Eu vou depois isso daqui sem considerar tudo que eu vou falar depois. Primeiro, eu tirei aqui os 11 centavos da parte de extraordinária e incluir os 4 centavos de receita da inadimplência que ele já tinha falado que já se acertou. Então ele vai receber esses 4 centavos, tá? Agora a gente não sabe se isso vai... Daqui a pouco a gente vai entender isso. Eu vou explicar para vocês. Então, considerando tudo isso daqui, ele chegaria num lucro líquido de 56 centavos, considerando os 59 centavos e usando as mesmas premissas de despesa imobiliária e despesa operacional, ele chegaria a um resultado operacional de 50 centavos. Se a gente for pegar aqui, tá muito parecido com o que eu tinha pego das últimas, né? Ele gerou isso de lucro, né? 48, 58, 50, 53. Então tá muito parecido com o que vinha sendo antes. Então isso daqui é a situação normal. Ele chegaria a 56 centavos, usaria os 2 centavos de reserva e pagaria 58. Então tá faltando 7 centavos. Para ele poder chegar no 65 que ele já anunciou que vai pagar, como vocês podem ver aqui, ó, 65 centavos que ele já anunciou. Então a gente tem que pensar o seguinte: 7 centavos precisam aparecer de algum lugar. Vamos supor que aqui eu estou fazendo uma elucubração aqui. Ele precisa então gerar 63 de lucro líquido para poder chegar. Então tá faltando 7 centavos aí. Na verdade é desse daqui, né? Referente a esse daqui. Tá faltando 7 centavos aí de onde que ele pode gerar. Então vamos voltar aqui para a gente poder pensar algumas coisas, né? Porque é o seguinte: ele teve a compra, ele teve a captação. E aí, um ponto, por exemplo, que eu imagino que pode ser um acréscimo até de 4 centavos. Vejam, ele falou que teve a inadimplência que já entrou. Será que vai somar mais 4 centavos, ou seja, os 4 centavos de fevereiro mais os 4 centavos de março? Já entrou a dupla? A gente não sabe. Pode ser uma opção. A outra opção que eu vejo também é o seguinte: olha só, tem um ponto que tá devendo essa informação aqui, que tem 60% de revisionais para esse ano, ou seja, 60% dos contratos do PVBI vão ser revisados esse ano. Então a gente pode ter um incremento considerável de renda esse ano por causa dessas revisionais. Será que já teve alguma revisional esse mês a ponto de aumentar a receita operacional? Eu acredito que essa é uma das possibilidades também. A outra possibilidade que eu vejo é a entrada do Veracruz e a entrada do restante do Faria Lima. Porque se vocês observarem aqui na parte de patrimônio, o Faria... Não, peraí, acho que é aqui em cima. O Faria Lima, ele não está considerando os 49%, já está considerando o Veracruz aqui. Então eu não sei se a receita do Veracruz já entrou para esse mês. Se ela não entrou, e a gente está falando aqui de praticamente 15% da receita, aumentou demais a receita em função desse imóvel. Ela assumiu o terceiro posto de receita para o fundo. Então eu não sei se ela já entrou, eu acredito que ainda não, e vai entrar então para o próximo mês. Pode ser que a receita do Veracruz já entre para o próximo mês, o que justifique a receita operacional do fundo ter subido a ponto dele pagar os 65 centavos. E além do mais, também tem a entrada dos outros 49 do Faria Lima. E por último, a outra opção que seja, concluiu finalmente o The Union. As obras concluíram. E se vocês lembrarem do relatório passado, isso não está nos relatórios passados, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se tem um ponto aqui que mostra... Não está aqui, deixa eu pegar o relatório aqui, ó. Se vocês lembrarem do relatório, nos relatórios passados, eles colocam aqui, ó, que o The Union já falou, conforme
informado nos relatórios passados, o fundo já assinou 3 contratos de locação para o ativo, somando 15%. A questão é que tem carência ainda, mas na verdade a renda mínima está garantida e está garantida até outubro de 24. Então, de fato, isso não altera. Não seria esse o ponto. Eu vejo mais como ponto ou a entrada do Faria Lima, a entrada na receita aqui, né? A receita no Faria Lima, ou o Vera Cruz, ou o revisional, para poder justificar esse aumento de receita a ponto dele pagar 65 centavos. Aqui tem que subir. Porque aqui ele subiu por causa do pagamento da parcela do JK. Então, e como não tem mais isso, porque foi a última, então provavelmente a gente tem um aumento de receita que a gente vai descobrir no próximo relatório. E aí, assim, o que é fato ele manteve os 65 centavos, caiu, a gente já sabia que isso ia cair, e eu já venho falando isso para vocês há algum tempo, que a receita do PVBI, ela ia cair, ela subiu, mas voltou a cair, e provavelmente se mantém. E aí a gente tem que ver como é que vai ser vamos ver qual que vai ser os impactos das compras, né, que ele fez dessa emissão, porque isso tem que obviamente representar aumento de receita para o fundo, tá bom? Então, pessoal, acho que cobrimos bastante do PVBI. Vamos esperar o mês que vem para ver como que vai ser a explicação, ver se eu acertei. Confesso que fiquei até feliz de quase ter acertado no do mês passado. A gente debruça sobre o ativo para poder entender. Mas é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.